Boa noite a todas, a todos. É um prazer novamente estar aqui com vocês, dentro de uma programação maravilhosa que o Museu do Holocausto de Curitiba tem proporcionado nesse mês de outubro, o mês especial da criança. São vários materiais audiovisuais, publicações, sugestões de livros, de filmes, poesias, contações de história, materiais publicados em todas as redes do museu e também lives especiais que nos ajudam a mostrar o quão especial deve ser não só esse mês, o mês especial das crianças, mas também o tema das crianças no decorrer do ano e das nossas vidas. O evento de hoje, o papel da criança e do adolescente para o desenvolvimento de um mundo melhor, é um evento em parceria do Museu do Holocausto de Curitiba com a Rede Global de Religiões para as Crianças, a GNRC, que é uma rede interreligiosa de organizações e indivíduos em escala global, especificamente dedicados para assegurar os direitos e o bem-estar de crianças em todo lugar, né? Integrado por representantes de todas as grandes religiões do mundo, de muitas e muitas outras tradições espirituais, né? Os seus membros compartilham esse compromisso de tornar o mundo um lugar onde todas as crianças possam desfrutar não apenas do direito de sobreviver, mas de viver com dignidade, né? A gente vai falar bastante sobre as iniciativas, sobre os programas. Hoje aqui eu tenho o prazer e a honra de receber 4 ilustres convidados. Vou apresentar cada um deles no momento das suas falas. Lembrando, para quem nos acompanha no Facebook, os comentários, perguntas, podem ser colocados ali em forma de texto. A gente vai ter um períodozinho ali no final que a gente vai poder abrir o debate e conversar um pouco mais sobre essas experiências. Sem perder muito tempo também, eu já começo passando a palavra para a Vânia Leite, que é representante da Pastoral da Criança, do CNBB. Ela vai falar o que é a rede, o que é essa GNRC, até para que a gente também, logo depois, se aprofunde nos temas por exemplo, a importância da educação das crianças, da educação ética para as crianças, enfim. Então, Vânia, boa noite, muito obrigado pelo carinho, por estar aqui. Eu aproveito também para agradecer, falando com a Vânia, lembrando da Vânia, também publicamente ao Rabino Pablo Berman, que foi quem fez essa primeira ponte conosco. Graças ao Rabino Pablo, estreitamos essa relação importante entre o Museu do Holocausto de Curitiba e a GNRC. Vânia, boa noite. Eu vou compartilhar na tela aqui o material que você solicitou e o microfone é todo teu. Obrigada. É uma satisfação imensa estar aqui com todos e todas vocês. Boa noite. Meu nome é Vânia, eu sou da Pastoral da Criança e faço parte dessa rede que se chama-se Rede Global de Religiões pela Criança, GNRC. Rede Global, ela é uma rede da Arigatô internacional. A missão da GNRC é uma aliança global de instituições religiosas e organizações religiosas que estão mobilizadas por uma profunda convicção e um forte senso de responsabilidade de proteger direitos e a dignidade de todas as crianças, com base na firme crença do valor infinito de cada vida humana e nos valores universais compartilhados por todos os povos. A missão da GNRC é promover um espaço aberto para ação e diálogo interreligioso pelas crianças e também adolescentes. Pode passar, tá? Foca em 3 iniciativas. Pode passar.
A primeira iniciativa é Educação Ética para as Crianças e Adolescentes, que é uma estratégia que promove a educação ética baseada em valores diversos, contextos educacionais e nos lares. Com a publicação do manual que chama-se Aprender a Viver Juntos, que é um programa intercultural e interreligioso de educação ética, que reúne um conjunto de ferramentas para educadores e líderes juvenis, os jovens têm adquirido um papel preponderante dentro da GNRC e também nas suas comunidades locais. Outra iniciativa é a oração e ação pela criança. Pode passar. Que é o dia de realizar momentos de oração que venham a completar com alguma ação concreta para a proteção dos direitos, desenvolvimento e a promoção do bem-estar das crianças. É celebrado no dia 20 de novembro esse dia de oração e ação pela criança, que é o Dia Mundial da Infância e também aniversário da Convenção dos Direitos da Criança das Nações Unidas. Nesse dia, acontecem momentos de oração, pedido de silêncio, meditação, reflexão, são acompanhados por ações comuns para diminuir a violência contra as crianças e melhorar também a vida delas nas comunidades. Promove educação de ética de qualidade, oferece oportunidades para que as crianças e adolescentes desenvolvam a sua espiritualidade e também promove o respeito pelas pessoas de diferentes culturas e diferentes religiões. Pode passar. O outro é acabar com a pobreza infantil a partir da promoção de ações para diminuir a pobreza que afeta as crianças. Então, são essas três iniciativas principais que a GNRC atua. Eu gostaria de ressaltar aqui, pode passar, os membros atuais da GNRC que fazem parte hoje, que são a Pastoral da Criança, a Comunidade Judaica, Federação Espírita Brasileira, Segmento Religioso, o Candomblé, a Igreja Evangélica da Confissão Luterana no Brasil, a Federação da Família para a Paz Mundial, Unificação e Associação das Mulheres para a Paz Mundial, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, as Irmãs Escolares de Nossa Senhora, que chama IENS, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, o Colégio Bom Pastor, que é de Salvador, Bahia, Movimento Focolares, Comunidade Eclesial de Pernambuco e a Mesquita do Brasil de São Paulo. Agradecemos todos os membros que fazem parte da GNRC Brasil, porque eles fazem a diferença. Pode passar, obrigada. Gostaria de deixar aqui uma mensagem. Toda criança tem o direito de sobreviver e também tem o direito de prosperar. Obrigada. Obrigado, Vânia. Eu acho que foi uma excelente introdução para que as pessoas conheçam, saibam do trabalho, né? Não só da existência, como do trabalho da GNRC, que a gente vai ter a oportunidade de conversar aqui um pouco essa noite sobre algumas iniciativas, algumas ações pontuais que são feitas, como é feito e também como é que a gente pode ajudar no trabalho. A gente está aqui também, e eu agradeço muito a presença da Gislaine Messias, ela é representante da Federação Espírita Brasileira, né, vai falar um pouquinho sobre a importância da educação das crianças, né, pautado nas questões éticas. Quem está nos acompanhando vai perceber que sempre a noção da ética, da educação ética, vai sempre retornar em cada uma das falas, em cada uma das ações, e a gente vai ter a oportunidade também de amarrar esse assunto no decorrer do evento de hoje. Então, Gislaine, muito boa noite, muito obrigado por sua presença, por ter aceitado o convite para estar aqui conosco essa noite.
Boa noite, Carlos Reis, boa noite, amigas, amigos, todos presentes aqui. Na verdade, a honra é nossa, é uma alegria imensa poder participar desse debate tão importante, né, para a construção de um mundo melhor, que todos nós estamos imbuídos desse sentimento, né, na atuação em nossas vidas profissionais, religiosas, pessoais, e por isso estamos aqui. Né? Vamos fazer uma breves palavras para a gente iniciar esse diálogo, né? Essa conversa, roda de conversa aqui entre amigos. Então, para conversarmos um pouco sobre o que a criança e o adolescente pode fazer para desenvolver um mundo melhor. Quando a gente fala nesse momento, né, onde a gente está focando a criança e o adolescente, então eles são entendidos como potenciais, né? Eles estão se desenvolvendo, estão em crescimento, em desenvolvimento para atuar no mundo. E para isso, eles precisam receber uma educação integral que os prepare para a atuação no mundo. Então, por isso que nós, em conjunto aqui, consideramos importante falar da importância dessa educação que as nossas crianças, os nossos adolescentes, jovens, pautada no valor da educação ética e a contribuição das religiões para reforçar esse processo educativo. Vamos entender aqui quem é a criança e esse jovem. Hoje, né, de 0 a 18 anos, são crianças, são pessoas que atuarão no mundo, estamos em 2021, provavelmente atuarão fortemente nas décadas de 40 e 50 do século 21. Então, estamos falando de pessoas que crescerão, se desenvolverão, e por volta dos anos 2040, 2050, onde nós, aqui reunidos nesse momento, talvez já estejamos nos encaminhando por um diminuir de atividades, né? Tomando novas posições não tão ativas no processo econômico, produtivo do mundo. E o que essas crianças, esses jovens encontrarão nessa época? Né? Vamos fazer uma reflexão aqui daqui 20, 30 anos. Quais os desafios que, a partir da observação que nós realizamos hoje no mundo, quais desafios essas crianças e jovens se depararão? Não muito diferentes do que a gente vê hoje, mas de maneira talvez mais aprofundadas. Né? Eles terão desafios ambientais, desafios climáticos, educacionais, né? Em alguns locais do planeta, a população aumentando em número, em outros, havendo uma inversão de pirâmide, né? Havendo um envelhecimento da população, como é o caso do nosso país, do Brasil. A tendência do nosso país é que se inverta a pirâmide populacional, havendo mais pessoas idosas do que jovens. Então, vai ter um desafio aí econômico no campo da saúde, né? O nosso país que oferece a saúde pública ampla e gratuita a todos, como que nós vamos equacionar essa necessidade de oferecimento dessas condições de bem-estar, de dignidade a toda a sua população? E, além disso, os processos de inclusão também, de todos os matizes, né, em todos os aspectos, na direção de possibilitar a toda e qualquer pessoa uma vida digna e desenvolvedora, né, de aprendizagem e de bem-estar na sua sociedade.
Diante desse contexto, a gente tem uma última informação a trazer. Existe a perspectiva que daqui 20 anos, esses jovens, essas crianças, esses adolescentes, estarão atuando profissionalmente em campos profissionais, em profissões que não existem ainda. Nós observamos um acelerado desenvolvimento tecnológico, novas profissões, novas áreas de atuação que antes não existiam e que passam a conquistar importância no ciclo econômico. Um exemplo mesmo é essa própria interação virtual, que hoje está começando a se apresentar de maneira massificada entre nós, né, nos jogos, nos processos de aprendizagem, e que demanda toda uma infraestrutura tecnológica, de conhecimento, de desenvolvimento nesse aspecto, né, nesse ramo tecnológico de atuação profissional. Então, muito provavelmente, as crianças e jovens estarão atuando nesse campo. E então, nós nos perguntamos nesse momento, nós que somos os profissionais que estamos em atuação junto à criança, junto ao adolescente, proporcionando a educação para essa geração que daqui 20, 30 anos estará atuando no mundo. Qual educação devemos oferecer a essa criança, a esse jovem? É a educação que provavelmente muitos de nós que estamos nessa atuação profissional, por volta de seus 30, 40, 50 anos, nós recebemos uma educação majoritariamente informativa, técnica, de memorização e menos reflexiva. Era o momento que vivenciamos, né, na nossa juventude, na nossa tenra infância. Mas e agora? Qual é a preparação que essa criança e esse jovem vai precisar obter para conseguir construir um mundo melhor? Né, que esse é o tema da nossa discussão. Então, nós temos aqui que na Constituição, vamos ver o nosso parâmetro. Na nossa Constituição Federal Brasileira, consta no artigo 205 que a educação é um direito de todos, então todos devem ter acesso a essa educação, dever do Estado e da família, então compartilhado entre o lar e o Estado. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, né, em amplo sentido, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e da qualificação para o trabalho. Então, os nossos preceitos constitucionais já nos ditam, enquanto sociedade, enquanto Estado, que devemos qualificar esse jovem para o mundo do trabalho e exercendo a sua cidadania, seu entendimento de ser detentor de direitos e deveres. E a educação ética? Quando falamos em ética, nós estamos falando de um conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo, de uma pessoa, de um grupo social ou de uma sociedade, que esses valores fundamentam as decisões humanas. E nós, enquanto humanidade, estamos desenvolvendo esses valores em acordo mundial, vamos dizer assim, estamos dialogando à medida do tempo e concordando que existem alguns valores que devem ser seguidos e adotados pela humanidade. Como a Vânia citou, a própria Convenção sobre os Direitos da Criança, né, que foi adotada pela Assembleia Geral da ONU em 20 de novembro de 1989, quer dizer, é um marco
de valores, de preceitos que o planeta, a humanidade deve seguir. E é muito recente, tem 30 anos. No Brasil também nós seguimos essa valoração que é da plena proteção da criança a um ambiente desenvolvedor, protetivo, e que ela tenha o direito de plenamente se desenvolver para o mundo do trabalho, para a sua plena realização. E outras convenções, outros entendimentos universais, né, do nosso planeta, nós conseguimos alcançar, como os direitos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1949, a Declaração da Criança adotada pela Assembleia Geral da ONU, a Declaração de Genebra dos Direitos da Criança de 1924. Nós temos vários documentos que foram caminhando para esse entendimento de que a ética, o valor belo, bom e justo da nossa sociedade está pautado no amor, no respeito, na honestidade, na humildade, esse senso de justiça, na educação, na cooperação, solidariedade. E as religiões, elas estão baseadas nesses valores, partindo do entendimento do amor, que é esse valor universal de auxílio ao próximo, auxílio a si mesmo, de amor a Deus sobre todas as coisas, sendo cada religião compreendendo da forma que lhe é própria. Né? Sem haver esses conflitos, nós entendemos que as religiões podem e colaboram de maneira importante nesse processo educacional ético, porque é a fundamentação de atuação das religiões, né? Como base de toda a ação, o amor. Então, nesse sentido, a gente percebe que as religiões colaboram em muito nessa proteção, nessa educação ética das nossas crianças, dos nossos adolescentes e jovens, e para, com fé, coragem e confiança de que essa educação proporcionará uma estrutura básica, fundamental, para que eles atuem na construção desse mundo melhor. Muito obrigada, Carla. Essas são as primeiras palavras e falas. Gratidão. Obrigado, Gislaine. Eu acho que a gente vai conversar ainda bastante sobre essa questão dos valores, dos princípios, né, que juntos formam essa ideia da ética. E uma pergunta, eu acho que eu posso colocar aqui para a gente começar a pensar, ainda não para responder, né, acho que é uma curiosidade, né, de todo mundo, desse trabalho conjunto, né, dessa rede que engloba religiões, fés e tradições culturais, em tese, tão diferentes, mas que partem de uma conexão a partir de valores comuns, né? O Gislaine falou sobre o amor, e eu acho que também existem outros valores, a gente poderia pensar, né, se existem valores tão comuns, tão análogos entre as religiões, ou se existe uma dificuldade grande para poder trabalhar nesse sentido, né? Se existe ou não. Antes da gente começar a pensar nesses valores, acho que a gente pode seguir também para as primeiras falas, e a gente está aqui também recebendo a presença também ilustre, né, enfim, é uma questão de pronúncia, eu posso pronunciar errado, a Kodá Quignali, o Elias Cerqueira, que é representante do segmento religioso, cultura, vai falar, enfim, a partir do olhar das religiões de matriz africana, candomblé, vai falar sobre a importância da educação também ética,
e a gente continua aqui fazendo essas costuras em relação ao trabalho geral da rede, da educação ética e dessa conexão importante que existe entre os valores e entre as religiões. Então, boa noite, é um grande prazer te receber aqui essa noite. Boa noite a todos e todas. Prazer, sou a Quinhalê Elias, mais conhecido como Akodá Quinhalê Elias Cerqueira, como nosso amigo aí colocou. A pronúncia está correta. Quero começar primeiramente desejando a todos e todas um ótimo evento, não somente no dia de hoje, não somente no Dia das Crianças, mas todos os dias. Já se começa a falar em ética, esse evento, onde nós temos aqui a diversidade presente de várias religiões. Um trabalho maravilhoso que vem aí fazendo a pastoral, e também junto ao Museu do Holocausto, juntando, unificando vários segmentos. Eu faço parte do Fórum Interreligioso da Cultura de Paz, Liberdade de Crença, dentro da Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo, representando Orumilá e Fá e as religiões de matriz africana. E junto a esse processo todo de unificação dentro desse fórum no estado de São Paulo, nós lá encontramos diversas religiões, onde temos diversas culturas, aprendemos diversas maneiras de respeitar o outro, porque o respeitar está no momento em que eu conheço, porque quando aquilo que eu não conheço, aquilo me assusta. Há de se ver que uma criança, os pais sempre vão atrás e os filhos vão sempre à frente, para os pais ver os passos dela. Ela nasce até os seus 6 anos para depois ir para a escola, onde vai começar a ter a extensão da educação, onde ela vai ter o primeiro encontro dela com seus amigos, onde cada um vai começar a se conhecer. E nesse conhecer, as crianças não se perguntam de que religião você é. Qual que é a sua religião? O que você faz? Elas simplesmente estão ali numa coisa tão pura que é o amor. Elas estão se conhecendo, umas um pouquinho mais um pouquinho mais extrovertidas, outras não, mas elas acabam se conhecendo. E elas retornam para suas casas, aonde os pais perguntam: como foi seu dia, meu filho? Como foi seu dia na escola? Como foi com seus amiguinhos? Como foi com a sua professora, com a tia, para depois virar uma professora? E daí eles começam a falar: ah, não, tem uns amiguinhos que são legais. Olha, eu tenho um amiguinho que ele é diferente da religião cuja qual nós fazemos parte, mamãe e papai. Mas como que é essa religião? Que coisa é essa? Então, aí começa a curiosidade. E se nós não tivermos a informação de levar como que é a cada religião, que é um religar consagrado, na minha religião nós chamamos de Ledumare, outras chamam de Deus, outros chamam de Maomé, outros chamam de Buda, mas é um só, o Criador. Então, essa educação começa dentro de casa, ela se estende à escola, ela se estende ao núcleo religioso que os pais inserem essa criança quando ela nasce, porque eles já fazem parte de um segmento religioso. Eu faço parte de um segmento religioso afro, onde meus pais me deram o que era de melhor da educação deles religiosa, e também junto à educação deles, junto o que eles entendem da sociedade. Me prepararam para hoje, para a sociedade do dia de hoje. Então, quando eu vou a uma escola, porque eu vou em muitas escolas antes da pandemia, porque agora está um pouco meio difícil de acontecer, mas nós aqui no estado de São Paulo nós temos um trabalho muito grande em relação a isso, de irmos a escolas, de irmos à faculdade, de irmos, inclusive, à pré, para levar não a
a pregação da palavra do meu segmento religioso, mas nele mostrar a ética, mostrar a cultura, mostrar o tão quanto nós somos iguais naquilo que naquilo que nos une, que é o amor, que é o conhecimento. Porque o pregar da minha crença, eu faço diariamente quando eu levanto e falo Olodionimo Jubaú. Isso quer dizer, eu agradeço a Deus por mais um dia. E acredito que em tantas outras religiões é diferente. É simplesmente uma linguagem. Então, se eu tenho a ética de educar meu filho, a ética de escolher um melhor colégio para o mesmo, porque eu acredito que ele vai precisar dessa extensão. Eu tenho a ética de acompanhar os primeiros passos do mesmo no meu segmento religioso, aonde na cultura afro eu encontro, nós temos uma diversidade de situações, onde nós temos a cultura da dança, nós temos a cultura das vestimentas, nós temos a cultura da natureza, o cuidado para com o outro, o cuidado para com o que eu vou transmitir para o outro, que eu vou me encontrar, vou me religar àquilo tudo. E é tão quanto que, olha só, nós estamos aí em 2 anos de pandemia. Tive o prazer de estar na pastoral, num encontro onde teve ali diversas crianças, diversos adultos junto, num evento, hoje que nós estamos online, que acredito que se não fosse pelo momento estaríamos fazendo ele presencial, onde essa diversidade toda que nós estamos hoje aqui abordando seria maravilhoso tão quanto esse documentário, porque isso aqui eu não acredito que é somente vai virar um documentário para o amanhã, vai servir de exemplo para o tão quanto nós não deixamos de fazer nossos trabalhos, nós não deixamos de ter o cuidado, porque isso que nós vamos fazer é o cuidar, é manter a educação para o nosso amanhã, manter esses adolescentes, essas crianças em um caminho, porque se nós olharmos para trás, nós construímos algo. Se nós olharmos para o agora, estamos construindo. E se nós olharmos para frente, quem está construindo? Eles, junto aos nossos passos. E uma das coisas mais fortes que tem ainda é a união. E essa união toda de educação, esse quebra paradigma, porque quando uma criança no nosso mundo de hoje leva para dentro da sua casa um pouco da cultura daquilo que ele ouviu numa palestra minha e de muitos outros amigos meus, ele vai levar o despertar do conhecimento para com seus pais, para que eles entendam um pouco, porque falta um pouco do quê? Do entendimento, aonde há o respeito. E com esse respeito todo, nós podemos sim fazer com que a educação seja melhor. O encontro entre todas as religiões. Porque é um nome, a religião é simplesmente uma nomenclatura. E esse preocupar todo com as nossas crianças, com a importância dessa educação. Nós temos que levar esse respeito educacional. Mas esse respeito educacional, nós também temos que gerar material de estudo, nós temos também que gerar educação dentro de nossas casas, temos que gerar educação dentro de fazer uma reestrutura, uma releitura dentro de nossos segmentos religiosos, trazer para os mesmos outros segmentos, e também não segmentos, porque tem pessoas que têm o direito também de não crer em nada, mas que ela pode acabar se encontrando num caminho. Essa é onde a ética não vai ser nunca quebrada, porque vai estar ali fundamentada no amor, aonde nos passos dos nossos pais, nos passos dos nossos professores, nos passos dos amigos, no espaço daqueles que
as pessoas se reencontram. Quantas pessoas nós ouvimos falar que ela era de uma religião e daqui a pouco declinou para outra? Será que ela deixou de ter ética? Não. Ela simplesmente se reencontrou nos primeiros passos para dar continuidade. Mas tem que se haver um respeito daquilo que é por onde passou, para onde vai passar, o que nós vamos fazer de diferença. Então nós temos que muito ainda investir em palestras, temos que investir muito ainda nessas crianças, na educação, nós temos que investir muito em informativos, nós temos que investir muito em seminários, desses adolescentes, para que eles cheguem na fase adulta com uma bagagem muito melhor que a nossa. Nós sempre falamos assim, eu quero dar aos meus filhos o que é de melhor. Não, eu não quero dar aos meus filhos o que é de melhor. Eu quero dar aos meus filhos o que realmente eles necessitam para dar a continuidade. Porque se eu der o que é de melhor ou aquilo que eu não tive, o que é que eu vou dar a eles? Que educação? Qual que é a ética que eu vou estar ali pregando? Porque se fala assim muito quando se fala da ética, eu prefiro ter um olhar não da ética com os adolescentes ou com as crianças. Eu prefiro falar um pouco mais do amor, do cuidado. Porque o direito, como diz como diz a minha amiga, o direito à educação, o direito nós já temos pela Constituição. O direito de um país laico nós já temos, nós estamos no Brasil. Mas só que o reeducar em palestras, em seminários, colocar essas crianças, esses adolescentes, eles falando, eles estando presente, das experiências trocadas entre eles, para nós podermos observar de que maneira também a leitura dessa educação que nós estamos transmitindo está realmente, eles estão entendendo, para que quando eles chegarem na fase adulta, não tenha uma leitura distorcida, nem da moral, nem da ética, nem do amor, nem do respeito. Então, olha só, surgiu até agora aqui até uma coisa para o nosso tema que nós não colocamos, trazermos adolescentes e crianças para fazer parte deste momento nosso aqui. Porque nós estamos na parte da produção, nós estamos na parte desse borbulhar entre a criança, o adolescente, o adulto. Entre nós mesmos, temos o nosso desafio de nos educar, porque nós estamos aprendendo, porque nós aprendemos com eles. Nós aprendemos com eles, nós aprendemos com os nossos iguais e desiguais, principalmente. Principalmente com nossos desiguais. Então, a educação ainda, em todos os parâmetros, ela prevalece. Porque quando eu me dirijo junto ao fórum, seja de onde eu faço parte ou de outros, levando uma palavra dentro de colégio, levando uma palavra dentro de um centro religioso, seja ele qual for o segmento, e eu escuto aquela sociedade e levo junto comigo a bagagem de conhecimento, eu deixo plantado ali uma semente e levo também uma semente junto com o fruto. Da satisfação de voltar na manhã ali e ver o tão quanto nós podemos, com a educação, ajudar novamente. Fazemos aquilo que aprendemos dentro de nossa casa, porque a ética e a educação nós aprendemos dentro de casa, é o primeiro passo. O segundo é a religião. O terceiro, a sociedade junto à escola, junto ao trabalho. E tudo isso pautado numa coisa que hoje faz muito a diferença. O que nós queremos deixar para as nossas crianças, os nossos adolescentes?
Então, o que é de melhor para deixar ainda é o amor e continuarmos sempre ao lado deles, em todos os momentos. Ouvi-los naquilo que eles nos traz, falar com os nossos iguais para poder melhor auxiliá-lo. Estamos abertos aí às informações do diálogo de hoje. Obrigado por dar aqui minha lê. Muito interessante essas questões relativas à ação, à iniciativa, né? Os materiais, os seminários, o trabalho incessante que a gente vai retomar, até porque levanta essa curiosidade. Bom, temos aqui uma iniciativa louvável, uma rede que une religiões, fés, matrizes, tradições culturais diferentes, que compartilham das suas essências, dos seus valores, mas que, na ponta do processo, agem, né? E eu acho que essa é a grande curiosidade, né, que fica também para quem está nos acompanhando, que a gente vai ter a oportunidade de falar daqui a pouco, a irmã Terezinha também vai falar sobre a educação ética na GNRC, né? Vamos poder conversar um pouquinho sobre essas ações, o que é feito, né, de fato, a partir do momento em que essa luz conjunta é levantada, né, em relação a visões que, em tese, são diferentes do mundo e de Deus, mas que no plano terreno, em relação ao olhar para a criança e para as famílias, elas se completam de alguma forma. Nós temos aqui um vídeo de alunos da Escola Bom Pastor, em Salvador, na Bahia. É um vídeo bem curtinho e que nos foi disponibilizado. E antes de passar a palavra para a irmã Terezinha, eu quero disponibilizar, então, para passar esse vídeo curtinho, tem ali 1 minuto, 2 minutos, para vocês. Bom, vou colocar aqui no ar, e assim que a gente terminar o vídeo, eu passo a palavra para a irmã Terezinha, que representa a congregação Irmãs Escolares de Nossa Senhora, IENS, que, como eu disse, vai falar sobre educação ética também na GNRC. Então, eu vou colocar o vídeo no ar e depois a gente fica com a irmã Terezinha. Vamos lá. Bom dia, meu nome é Maria Eduarda e eu sou estudante do Colégio Bom Pastor. Estou cursando o 2º ano do ensino médio e hoje gostaria de passar uma mensagem para vocês através do meu texto que se chama Um Mundo Melhor. O mundo pode ser melhor se combatermos a intolerância. Como se combate a intolerância? Pode ser melhor se aprendermos a conviver em harmonia, apesar das diferenças. Se escutarmos nossas crianças e adolescentes, se formos resilientes, se respeitarmos os direitos humanos, teríamos um mundo de paz. E se somos livres, por que estamos presos nesse ciclo de violência e infelicidade? O mundo pode ser melhor se existir amor, respeito e educação. É Augusto dos Anjos. O mundo pode ser melhor, sim, se o homem morar numa terra de amor e então sentirá a inevitável necessidade de ser amor também. Maravilha. Eu vou compartilhar a tela, então, para que a irmã Terezinha possa fazer as suas colocações.
e depois ainda sobra um tempinho para a gente conversar, para nós trocarmos uma ideia. Então, está aqui no ar. Bem, então boa noite a todos que nos ouvem, nos acompanham aqui pelos canais disponibilizados pelo Museu do Holocausto. E desde já quero agradecer ao Carlos essa possibilidade, né, de estar mediando esse momento conosco e de poder também está dando essa mensagem, né, para as pessoas e principalmente para os educadores, né, que quem vai nos assistir, quem está acompanhando esse momento, geralmente são os adultos, né, os que estão aí educando as nossas crianças. E eu quero também abrir esse momento, nessa minha pequena fala, lembrando de uma autora que é bem conhecida, filósofa Hannah Arendt, que ela, no seu livro, Entre o Passado e o Futuro, ela vai dizer que nós não podemos deixar que as crianças passem em branco sem conhecer os eventos da história. E principalmente que elas saibam o que significa uma violência e principalmente uma barbárie, né? Que foi o que muitas pessoas sofreram no Holocausto. Tantas crianças passaram por esse triste momento, né? E então essa é a nossa tarefa, né? A nossa tarefa de adultos, de educadores, de lembrar para as crianças que o ódio não é bom, que a violência dói e que isso não pode se repetir, né? Isso não pode se repetir. E então nesse meu tempo, então eu fui convidada a falar um pouquinho, né, sobre os direitos humanos e a ética na GNRC. Então, Arigatô Internacional, Todos pelas Crianças, essa é a logo, né, do movimento, dessa organização. E lembrando, então, dando continuidade que a Vânia falou, né, eu venho trabalhando com a GNRC já há uns 10 anos e colaborando nessa implantação, nessa formação com a educação ética, né? E com essa formação que se deu muito a partir de uma organização do manual, que eu apresento aqui, é um manual assinado pela Unesco e pela Unicef. Então, através desse manual, que se chama Aprender a Viver Juntos, que a GNRC trabalha essas temáticas dos direitos humanos e da educação ética. Pode ir passando, Carlos. Então, bem no início, né, do manual, nós encontramos aí este poema que eu recortei só um verso, né? Se a criança vive com críticas, ela aprende a condenar. Se a criança vive com hostilidade, ela aprende a agredir. Se a criança vive com zombarias, ela aprende a ser tímida. Se a criança vive com humilhação, ela aprende a sentir-se culpada. Então, aí, nesse poema, né, dessa autora, então, no fundo, a educação ética da GNRC, ela procura despertar esse cuidado, né? Como é que nós educamos as crianças? Nós educamos as crianças não a partir daquilo que nós dizemos a elas, daquilo que nós ensinamos a elas com palavras, mas a partir daquilo que nós vivemos com elas, a partir daquilo que elas nos veem fazendo, né? Então, também para lembrar que essa educação ética, ela vai muito além do discurso ou dos ensinamentos, né? Pode passar, Carlos. A educação ética nos direitos humanos, como falou a nossa colega Gislaine, né? Tem
esses pontos principais, né? E que eles embasam toda a proposta educativa da ética da GNRC. Promover o desenvolvimento da personalidade da criança, ensinar o respeito pelos direitos, né? Os direitos, seus direitos, pelos direitos dos outros, ensinar às crianças o respeito pelos pais, pela sua identidade cultural. Hoje nós vemos crianças que não respeitam os pais, né? Adolescentes que não respeitam os pais, que não conhecem a cultura, que não aceita a cultura do outro. Então, isso também faz parte dos direitos humanos. Preparar a criança para assumir uma responsabilidade na sociedade, promover o respeito da criança pelo meio ambiente. Então, esse todo, né? Então, que envolve a formação integral. E aí, na convenção, também bem falada pela Gislane, né? Nós destacamos esses pontos principais aí, né? A observação, né, e o cuidado com a saúde, a educação e o desenvolvimento da criança, a segurança e a proteção e a participação. E a participação na GNRC sempre foi muito importante, porque todas as oficinas que a gente faz, e nós já fizemos oficinas em várias capitais aí do Brasil, em várias cidades, a gente prima por essa participação, ou dos adolescentes, ou das crianças, né? Você sabe que na convenção as crianças, a idade de infância vai até os 18, 19. Então, a participação desses adolescentes e também ter um direito a dizer a sua palavra. Então, sempre é privilegiado, na medida do possível, essa participação. E também, nos eventos da GNRC, tem acontecido muito essa escuta, né? E a chamada da criança e do adolescente para participar nos planejamentos, né? Nas organizações, nas formações, para que elas também possam transmitir o seu saber. E aí, então, seguindo, né, na Convenção dos Direitos da Criança, destacamos esses princípios, né, da sobrevivência, o desenvolvimento, o direito à não discriminação. Então, aqui, a GNRC é uma rede interreligiosa e intercultural. Então, essa sabedoria de nós podermos conhecer o outro e conhecer a ponto de nós não sentirmos medo do diferente, né? Então, essa é a ideia. A ideia por exemplo, do dia de oração e ação pelas crianças é isso também. Oportunidade de as crianças poderem conviver umas com as outras, não é? À medida que nós vamos conhecendo o diferente, isso nós já aprendemos com a Liga das Nações, lá antes dos direitos humanos, nós vamos aprendendo a não ter medo do diferente, né? A não ter medo que a outra nação é inimiga, que a outra cor é inimiga, que a outra religião é inimiga. Então, essa convivência, ela vai diminuindo esse medo. O direito a ser escutado, e não só ser escutado, mas que essa escuta seja uma escuta ativa da criança, né? Que o que ela diga tenha importância, né? Que ela tem, e que o interesse da criança seja prioritário, né? Quando diz respeito à defesa, quando diz respeito à sua dignidade. E aqui, então, a ética, na verdade, o que nós depois vamos detalhar um pouquinho mais, ela trata das relações, né? Então, como é que nós nos relacionamos, né? E aí essas imagens nos ajudam um pouco, né? A ver, por exemplo, que quando nós conversamos com uma criança, nós precisamos olhar nos seus olhos, né? É importante que a gente se abaixe para conversar com uma criança. É importante que ela não se sinta diminuída, né? Então, que ela sinta que ela tem dignidade tanto quanto uma pessoa adulta, só que ela é mais nova, né? No caso, a criança tem menos idade, mas não tem menos dignidade. Então, o tipo de relação que uma pessoa escolhe para ter consigo mesma e para ter com o planeta Terra.
Aí, então, lembrando também, né, um dito da África, que a pessoa é pessoa apenas na relação. Então, esse aprendizado, né, das relações, de como é que nós tratamos, como é que nós gostaríamos de ser tratado, essa máxima, ela está presente em todas as religiões, né? Essa questão de o que eu gostaria que eu fizessem a mim, eu também vou procurar fazer ao outro. Essa é uma máxima mais ou menos presente em todas as religiões. Podemos seguir, Carlos? Pode passar outro. E aqui, então, que valores, né? Cultivar nas crianças. Então, aqui a GNRC, ela procura, entre os principais que nós vamos ver, então, é muito importante, né, na educação ética da GNRC, alimentar a autoestima das crianças, fomentar a capacidade de escolher e de assumir responsabilidades por suas escolhas. Não só fazer escolhas, mas assumir a responsabilidade. Desde criança, ela já precisa saber que toda escolha implica numa responsabilidade, implica numa consequência, não é? Sua capacidade de tomar decisões justas, começando pela sua família, né? Começando pela... E muitas vezes uma criança, ela não consegue ver que ela está sendo injusta, então ela precisa aprender a fazer isso, que ela não pode ficar, por exemplo, num ônibus, deixando a sua avó em pé e ela sentada. Não é? Ela precisa aprender que uma pessoa idosa, ela sente mais cansaço do que uma criança, né? Ela pode ficar no colo. Sua disposição para aceitar os outros e os seus pontos de vista, que muitas vezes são diferentes. E a sua vontade de assumir compromissos e manter esses compromissos, né? Esses são valores muito caros na GNRC em relação às crianças e adolescentes. Podemos seguir, Carlos? E aqui, então, nós vimos os principais valores sintetizados aí que a gente tem no manual da GNRC e que a gente procura desenvolver, né? Então, capacidade de escolher o melhor, presente e a responsabilidade mais difícil. Então, capacidade de escolher é bom, mas é um grande presente e uma responsabilidade difícil, né? E aí, então, nós vemos os 4 valores amparados por esse guarda-chuva que é salvaguardar e defender a dignidade humana. Então, a dignidade humana é como se fosse o guarda-chuva para a GNRC, né? Para muitos de nós, né? Para quase todas as religiões, imagino. E depois, então, desdobra em mais 4 valores, que é o respeito e compreensão mútua, a empatia e a capacidade de se colocar no lugar do outro, a responsabilidade individual e coletiva e a reconciliação e abordagem na construção de pontes. Pode passar, então, um pouquinho, Carlos. Então, aqui nós vemos que salvaguardar a dignidade humana, como eu disse, ela está presente em todas as convenções, não é? E faz parte, né, desde que a humanidade passou por tantas guerras, passou por tantas catástrofes mundiais provocadas pela pessoa humana e muitas vezes também pelas religiões, isso passou a fazer parte dos grandes objetivos da humanidade, né? Fazer com que todas as pessoas se sintam dignas, apesar de que nós temos tantas situações provocadas por estruturas governamentais, estruturas sociais que não fazem isso, que não salvaguardam a dignidade humana. Então, esse é o grande guarda-chuva. Pode passar, Carlos. O respeito e a compreensão mútua, então, digamos, é um exemplo que precisa ser dado pelos líderes, né? Aí nós vimos líderes religiosos se preocupando em estabelecer esse diálogo, olhando para os adultos, olhando para os seus líderes, olhando para os seus pais,
para as suas mães, que as crianças vão aprender esse respeito, né? E isso eu insisto, né? Que não é o discurso que a criança vai aprender, mas é principalmente o olhar para o exemplo. Aqui esse outro princípio, né? Esse outro valor, aliás, depois desse, Carlos, que é a empatia. Também esse exercício de se colocar no lugar do outro, ou de olhar do ponto de vista do outro, né? De tentar olhar do ponto de vista do outro, que as crianças, numa idade bem tenra, elas já conseguem fazer o exercício. É claro que a partir de uma certa idade, depois da adolescência, com maturidade, que elas vão que elas vão conseguir fazer esse exercício com mais plenitude. Mas as crianças em pequena idade, elas já conseguem fazer pequenos exercícios. Seguindo, Carlos. E aqui, indo para o final, então, a responsabilidade individual e coletiva, né? Que é, então, esse legado, né, que a gente precisa deixar para as crianças, não só a responsabilidade pela minha vida, mas a responsabilidade pela vida do outro, a responsabilidade pela vida do planeta, a responsabilidade pelos bens da humanidade. Então, são valores, né, que são sintetizados e aí são transmitidos, e principalmente na formação dos adultos para o trabalho com as crianças. Pode seguir. E, por último, então, não menos importante, né, esse valor que é da reconciliação e a abordagem de construção de pontes. Então, a criança, desde cedo, ela também precisa aprender que todos nós cometemos erros, cometemos falhas, mas sempre que temos vida, temos a possibilidade de resgatar, né, esse erro, de corrigir, de retomar, de nos desculpar, de colocar o nosso ponto de vista e, assim, refazer as pontes com o outro, né? De não ficarmos com as relações cortadas, de não ficarmos com as relações fragilizadas, mas desde criança é importante, né? Em religiões que ensinam que o sol não se ponha sobre a sua mágoa, né? Sobre o seu erro, sobre aquele ponto que você achou que não está bem, aquela relação que não foi bem feita durante o dia. Então, em pequenas palavras, era isso, né? Então, agradeço esse momento de estarmos com as crianças, esse momento de refletirmos sobre os valores que são importantes e que são nossa responsabilidade estarmos transmitindo e construindo com elas. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado, Terezinha. A gente vai se encaminhando para o final do nosso evento. Vai dar tempo só para uma rodada bem rapidinho, em que eu quero, enfim, fazer um comentário misturado com uma pergunta. Tem também ali no Facebook algumas perguntas, alguns comentários, vão ficar à disposição de vocês também. Quando eu comecei a conversar com o Rabino Pablo sobre a GNRC, ele me disse algo que ficou gravado para mim. Ele falou que, embora existam, né, muitas religiões, ele falou, todas têm o dever de zelar pelas crianças e pelas famílias. E ele falou, trabalhando em conjunto, né, a gente consegue levar essa mensagem a muito mais pessoas e a refletir, né, como propagar essa necessidade de ampliar a transmissão desses valores. Então, existe muito uma questão de trabalho conjunto. Tem um comentário aqui no Facebook da Egbome Andréia Guedes, de Oiá. Ela fala, enfim, faz algumas perguntas, todas elas pertinentes, sabe? Mas tem um comentário aqui que é muito, muito interessante, acho que dá para fazer a conexão, que ela fala, precisamos e necessitamos de políticas públicas que envolvam mais as crianças. Então, eu queria fazer essa rodada final aqui, dando a oportunidade para vocês falarem um pouco sobre esse comentário, para comentarem, né, esse comentário do Rabino Pablo sobre
sobre o trabalho em conjunto e como é esse trabalho em conjunto, né? Enfim, se existem mais desafios ou mais similaridades, por exemplo. E também, se quiserem fazer esses comentários a respeito do trabalho conectado com a necessidade de mais políticas públicas que envolvam especificamente as crianças. Eu acho que a gente pode fazer um giro e partir para as considerações finais. Quem quiser fazer o primeiro comentário, por favor. A Kodak Minha Lei já desmutou. O microfone é teu. Então, muito obrigado, Egbomi Andréia, por estar aí nos vendo esse momento, trazendo aí essa colaboração para todos nós. Quando nós falamos de política pública, nós falamos muito sobre aquilo que nossos deveres, aquilo que nós estamos, deveres e obrigações. Que quando nós vamos plantar uma política pública, nós temos que ter muito cuidado no que nós estamos fazendo. E parte do que hoje aqui está sendo falado pode sim se transformar uma grande política pública. Porque nós podemos sim levar aqueles que nós ali à frente colocamos como nossos representantes dentro das casas legislativas, os nossos interesses, que é comum de todos aqui, que é o interesse da criança, do adolescente, da continuidade do mesmo. Essa política pública já acontece muito dentro do Fórum Interreligioso, cujo eu faço parte, aonde nós levamos palavras, nós levamos conhecimento junto a muitos colégios, muitas faculdades. Dentro do meu segmento religioso, nós implantamos também muito desse cuidado com as crianças e o adolescente, principalmente, aonde nós vemos aí lutando muito para que as PLs se tornem políticas públicas. Nós temos que ter pessoas também que abracem essa ideia. Nós temos que ter braços. E esses braços somos nós aqui. Esses braços são um conjunto, um pouquinho de cada um, para podermos promover melhor ainda. Gislaine? Opa! Por favor. Obrigada, Carlos. Obrigada, amigos. É fundamental, né? Nós temos que ter esse olhar da criança, do jovem, do adolescente como prioridade na nossa sociedade, porque é o futuro que nós estamos construindo. Então, quanto mais investimos nas nossas crianças, nos nossos jovens, mais progresso, mais bem-estar, mais felicidade estaremos cultivando. Só um exemplo muito simples, o Reino Unido, a Inglaterra, elas fazem sempre estatísticas, pesquisas para implantar políticas públicas. E um exemplo é que eles patrocinam 2 anos de salário maternidade para a mãe acompanhar seu filho nesses 2 primeiros anos. Por quê? Porque eles comprovaram estatisticamente que a mãe dar a atenção integral para a criança nos 2 primeiros anos de vida previne muitos adoecimentos na fase da adolescência. Então, quanto mais tivermos consciência desse investimento sério, investimento consciente no desenvolvimento integral, amplo e pleno das nossas crianças, dos nossos jovens, com toda a proteção que esses seres humanos em desenvolvimento têm direito, merecem, né? Melhores sociedades nós teremos no futuro. Estatisticamente, né, cientificamente, isso vai sendo comprovado ao longo do tempo. Irmã Terezinha. Gostaria de falar.
Opa, pode falar, Vânia. Então, em relação às políticas públicas, a GNRC e todas as entidades, nós convidamos os políticos e os líderes de opinião para que invistam também nos esforços e recursos para construir uma sociedade mais justa, mais fraterna, priorizando as políticas públicas, priorizando o orçamento e o investimento na área da infância e também no respeito e também em relação aos compromissos assumidos meio à questão das convenções internacionais dos direitos humanos. Eu gostaria também de ressaltar a questão dos valores. Carlos fez aquela pergunta também, a irmã falou diversos valores dentro da educação ética. Eu gostaria de citar alguns valores comuns e princípios em relação à GNRC. Nós somos inspirados por uma profunda convicção de que a paz mundial é possível se nós conseguirmos construir um ambiente melhor para as nossas crianças e também para os nossos adolescentes. Se nós nos concentrarmos e também advogarmos para uma ação ao nível das bases para as crianças e adolescentes também. Se nós nos respeitarmos e respeitarmos todas as tradições religiosas de fé e espirituais, se nós valorizarmos e praticarmos o espírito do voluntariado, que é extremamente importante, temos que valorizar o voluntariado. Junto, essa rede global de religiões pela criança, ela está empenhada em criar um mundo onde cada menino, onde cada menina possa crescer e possa ser salva de um mundo onde todas as crianças, com certeza, vai ter oportunidade de brilhar. Obrigada. Bem, então, respondendo a pergunta, né, o que as religiões podem fazer e sobre as políticas públicas, né, eu gostaria de destacar, né, essa iniciativa dos grupos de diálogo interreligioso, né, que o nosso colega falou. Eu creio que seria importante, né, que em todas as cidades tivessem esses grupos, né, e que eles pudessem trabalhar unidos com os poderes públicos, né. Então, em algumas cidades a gente vê isso acontecendo e a gente vê essa possibilidade de haver essa escuta e esse diálogo. Também dizer que muitos líderes religiosos estão tomando essa iniciativa, né, de dialogar com outras religiões e que, sem dúvida, né, a GNRC é um espaço de aprendizagem para isso, né? Posso dizer que eu aprendi muito e conheci muitas lideranças religiosas, né, Vânia, na GNRC, a partir das nossas oficinas, né, onde nós tivemos sempre a presença de vários representantes religiosos e foram oportunidades riquíssimas de aprendizagem. E quero dizer para vocês que muitas pessoas muitas vezes têm medo, né, de que se nós vamos conviver ou compartilhar com outra religião, com outra fé, nós vamos perder a nossa identidade. Pelo contrário, nós vamos reforçar a nossa identidade. Então, geralmente, nas dinâmicas, nas atividades que nós realizamos, nas oficinas, as pessoas no final dizem isso, né? Que ao invés de perder a sua identidade, ela reforçou a sua identidade. Então, a importância da gente conviver e cultivar a sua própria identidade. Então, creio que isso é a riqueza e, como nós dissemos na nossa congregação, é a importância da unidade na diversidade. Muito bem, Duda. Não, eu acho que essa última fala sua, irmã Terezinha, eu acho que ela resume muito bem, né, a mensagem geral que nós temos tentado passar aqui no evento de hoje, né, o olhar, o carinho, a importância que a gente precisa dar para a educação ética em relação às crianças e, principalmente, como esse trabalho conjunto, louvável, da rede como rede, acaba fortalecendo a todos e não ocultando
crenças e fés. Eu acho que é um trabalho que a somatória desses esforços acaba, como foi dito, né, reforçando, né, suas identidades, suas crenças, e por isso é louvável o trabalho da a gente está chegando aqui ao final. Eu agradeço muito, muito, muito tanto o apoio da GNRC nesse mês da criança, proporcionado pelo Museu do Holocausto nas suas redes sociais, e também a esse evento em si, que foi pensado com tanto carinho durante tanto tempo, para que fizesse parte da programação aqui do museu. Então, muito obrigado. Vocês querem dar a última palavra? Fiquem à vontade, o microfone é de vocês para a gente fazer esse giro final, para nos despedirmos. E eu já agradecendo aqui o carinho e a presença de cada um de vocês. Por favor. Posso então dizer meu agradecimento, né, por esse convite, e também desejar que vocês, como entidade, né, também de formação da sociedade, possam ter muitos bons frutos nas iniciativas. Também agradecer à GNRC e à Pastoral da Criança, né, que fazem essa parceria com a GNRC, que cediam e que também envolvem pessoas, né, que envolvem crianças, adolescentes, voluntariados, e que estamos aí com essa missão, que para mim é uma missão, né, como educadora que sou, é uma missão de formar as novas gerações, e que nós só vamos conseguir isso e vamos conseguir de tal maneira que seja bem feita, que se formos seguir de mãos dadas. Então, meu muito obrigado e gratidão também por esse momento, e muita paz a todos. Eu queria destacar aqui que a gente está organizando uma live agora em relação ao Dia de Ação e Oração. De antemão, todos estão convidados. O tema da nossa live é Use Meus Sapatos, garantindo o direito de voltar à escola. E, assim, no sentido de que o adulto calce o sapato das crianças para entender como elas se sentiram esse tempo todo sem ir à escola. Então, assim, mais para frente, com certeza, agora nós temos uma parceria, que é o Museu do Holocausto. Ele vai nos ajudar nessa divulgação. Todos e todas estão convidados para essa nossa live no dia 20 de novembro. Obrigada. Eu quero agradecer a todos também, minha gratidão. Querido Carlos, queridos amigos, Museu do Holocausto, a gente agradece a oportunidade de fala, de diálogo, de externar o quanto nos traz alegria, né? Testemunharmos que somos tantos em diversos segmentos, com esse propósito de proteger a criança, de desenvolver, de construir um mundo melhor. Né? Estamos agindo nesse momento, dentro das nossas possibilidades, sob a proteção e inspiração de Deus. E isso nos traz grande alegria, né? E que possamos irradiar às nossas crianças, aos nossos jovens, essa vontade, que ela seja multiplicada cada dia mais. Gratidão, um grande abraço a todos e que Deus nos abençoe. Quero agradecer a você, Carlos, que está aí nos conduzindo nessa noite, esse evento maravilhoso aí, em nome das crianças e nossos adolescentes. Agradecer aí a Pastoral, agradecer ao Museu do Holocausto, que é um exemplo de continuidade às crianças e adolescentes, é um exemplo aí a ser seguido do que nós não queremos. O Holocausto ele pode acontecer de várias formas, desta que aconteceu e em tantas outras.
Agradecer a todos aqueles que estiveram aí conosco e principalmente aqueles que vão estar sempre visualizando esse canal, esse vídeo que vai estar aí disponibilizado nas redes. Lembrando que com certeza será levado e intensificado a política pública para as crianças e adolescentes, como já fazemos e vamos ainda continuar fazendo, não somente dentro do estado de São Paulo, há ideia, sim, projeto de levar para outros estados, sim, esse fórum onde a unificação de vários religiosos, de várias faculdades, várias universidades e o poder público, e relembrar e colocar a certeza de que o amor junto à educação dentro de casa, junto ao olhar na escola, ao olhar dentro das nossas religiões, isso vai, com certeza, fazer a diferença de calçarmos esses sapatos dessas crianças que, desse tempo todo que não foram às escolas, estão voltando agora. O começar um pouquinho dessa política pública em nós mesmos, para amanhã, junto à escola, junto ao poder público, para realmente fazermos a diferença, um pouco mais do que nós já estamos fazendo. Meu muito obrigado, Ormilaboru Aboye, e que o Criador esteja entre nós, entre todas as nossas crianças e principalmente em todas as religiões junto ao mundo. Novamente agradeço a presença. Wagner, muito obrigado novamente. Foi um evento para entrar para a história do museu, que está completando agora 10 anos de vida. Dentro desse mês da criança, a programação continua. Eu convido vocês agora, quarta-feira, depois de amanhã, às 19 horas, teremos um evento importante aqui nesse mesmo canal, que vai trabalhar o luto infantil, chama-se Educando as Crianças sobre a Morte, com a psicóloga a doutora Tânia Novinsky, com a participação da educadora Sarita Saruê. Nós vamos conversar aqui sobre a questão do luto. É um link também entre o Holocausto e o contexto em que nós vivemos hoje, em relação à pandemia de Covid-19, um número imenso de crianças que perderam pai, perderam mãe durante essa pandemia. Então, a doutora Tânia Novinsky vai liderar os trabalhos aqui na quarta-feira para a gente debater esse tema, como lidar com o luto junto às crianças. Muito obrigado, então, a vocês, que tenham uma boa noite, fiquem bem, cuidem-se ainda, e que essa seja o primeiro passo de um relacionamento próximo entre o Museu do Holocausto de Curitiba e já a GNRC. Muito obrigado, fiquem bem, boa noite a todos. Muito obrigado.